Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos para a nossa primeira aula do nosso curso de harmonia e eu sou o Juca Fernandes. Então, nesta aula, eu falarei sobre a harmonia tradicional. Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar que as nossas primeiras aulas são aulas expositivas, onde eu tratarei de temas muito importantes para ampliar o seu conhecimento sobre a harmonia. Então, são temas que eu considero fundamentais para um curso de harmonia. Vai ajudar na ampliação e ponto de vista sobre os conceitos, e fundamentos da harmonia como um todo. Então, não deixem de assistir a essas aulas, tá certo? A nossa aula de hoje será sobre harmonia tradicional. E só para lembrar também que a nossa segunda aula será sobre harmonia funcional. Então essas duas aulas servirão para esclarecer essa que é uma das dúvidas muito frequentes, de qualquer aluno que se sujeita a fazer um curso de harmonia. Então eu vou procurar esclarecer esses assuntos para que você também possa se localizar, e saber aonde, o que você realmente espera do curso. Então, por isso eu começo esse curso justamente definindo esses dois tipos de harmonias, O que realmente cada uma representa, o que foi e o caminho que elas trilham, tá certo? Então vamos lá. Bom, a harmonia tradicional, como o próprio nome diz, vai tratar de toda parte da harmonia desde a sua base, desde o surgimento, da nossa música ocidental, ali mais ou menos no final da Idade Média, tá? Até mais ou menos o período romântico, Então, vamos começar assim. Se voltarmos nos primórdios, da nossa música ocidental, onde tudo começou, as músicas basicamente começaram com um canto, com uma voz, com uma única linha melódica. E elas seguiram assim durante muito tempo, E quando a música tinha mais de um instrumento ou mais de uma voz, geralmente essas vozes reproduziam a mesma linha melódica, ou seja, a mesma música. Isso em uníssono ou em oitavas, Para lembrar que em uníssono significa que a outra voz ou outro instrumento está cantando a mesma melodia na mesma altura. E também esses instrumentos, ou essas vozes, elas geralmente eram cantadas em oitavas acima ou oitavas abaixo, ou seja, sempre ficava ali com a mesma melodia. E aí, lógico, naturalmente as coisas vão se desenvolvendo e os músicos, começam, os compositores começam a acrescentar o que chamamos de contracanto, que no caso é uma outra linha melódica com outra rítmica, embora na mesma tonalidade, seguindo a mesma tonalidade, com notas e rítmicas diferentes. Então aí já notamos, já se começa a trabalhar com duas melodias diferentes, tá? Embora, como eu disse, na mesma tonalidade. Então daí começa a utilizar certas regras, para conduzir essas duas melodias paralelas. E lógico, isso vai se aprofundando, começam aí a colocar mais linhas melódicas, É muito comum vermos aí na música antiga, principalmente os quartetos, onde quatro linhas melódicas seguem paralelamente. Então, lógico, para tocar, ou cantar essas linhas melódicas, você precisa de regras, mais aprofundadas. Então, daí que se usa o contraponto. Contraponto quer dizer nota contra nota. Ou seja, uma nota ela é conduzida em função da outra, Isso quer dizer que no contraponto, você, para conduzir as linhas melódicas, é sempre em função da outra linha melódica, Você tem o que chamamos de cantos firmos, que seria a melodia, a primeira melodia desenvolvida, a música em si,
E aí as outras linhas melódicas, elas vão ser sempre conduzidas em função dessa linha, tá? Essa forma de se compor em contraponto perdurou, né? Durou durante muitos anos. Ou seja, não existia a harmonia em bloco como conhecemos hoje. Quando falamos em harmonia, já pensamos diretamente, por exemplo, num dó maior, né? Falando em termos de guitarra, aqui já pensamos em acordes, né? Ou seja, pensamos já diretamente em um bloco de acordes, né? Então, na época do contraponto, não se pensava em harmonia como acordes, né? Como bloco. Toda música era feita através de linhas melódicas, tá? Se você quiser entender bem, pense numa orquestração onde você tem muitos instrumentos, né? Tirando o piano e instrumentos tipo alaúde ou violão, o músico só toca uma nota de cada vez, né? São instrumentos melódicos, tá? Então pense em orquestração que você começa a ter uma visão melhor do contraponto, né? O que seria escrever em contraponto. Bom, aí vão se passando o tempo, né? E aí também se percebe que dentro desse contraponto é possível retirar o bloco harmônico. Se verifica que existe uma estrutura, né? Já, digamos, pré-montada, né? Então se descobre que se dá para tirar, né, desse arranjo, desse contraponto, um acorde. E esses acordes, né, naturalmente, vão possuir todas essas notas já contidas na melodia, né? O próprio acorde, quando você retira o acorde da estrutura do contraponto, você já está retirando todas as notas que chamamos de notas da melodia, tá? Naturalmente essas notas já estão no acorde, né? Já faz parte do acorde. Então aí já nasce também os campos harmônicos, né? Com todos os seus 7 acordes. Cada campo harmônico maior e menor possui 7 acordes. Como cada escala possui 7 notas, cada nota vai dar origem a um acorde, né? Então aí temos o campo harmônico. Então podemos perceber que na harmonia tradicional existiram duas fases. Uma fase baseada exclusivamente em contraponto, onde todos os arranjos, as composições, as orquestrações eram todas feitas em função das linhas melódicas, né? com essas regras de contraponto, com esse contraponto. E uma outra fase, já no final, né? Onde também já se vê que tem o acorde, a estrutura, a tonalidade, né? Uma tonalidade já com todas as notas, né? Digamos assim, selecionadas, tá? Tudo já prontinho, né? Bom, e a harmonia tradicional ela funciona exclusivamente, né, sobre a partitura. Você não consegue, por exemplo, como na música funcional, onde o que interessa para nós é a função harmônica do acorde, né, isoladamente. Na harmonia tradicional não, você tem que conduzir as vozes uma em função da outra, né? Bom, por exemplo, se eu pegar um acorde de Dó maior na harmonia tradicional, né? Digamos que eu quero conduzir 2 acordes, o Dó maior para um Ré menor. Então eu terei que respeitar certas regras, né? Para conduzir essas vozes, né? Entendam vozes como notas, tá? Então, geralmente a gente utiliza o termo voz para nota. Então, para conduzir essas notas, né, de um acorde, as notas de um acorde para outro, então eu não posso conduzi-las simplesmente, né, sair de uma nota e para outra. Eu tenho que levar em conta para onde ela vai, o que ela representa, né, na escala, tá? Porque temos notas de repouso, vamos ter notas que são notas de preparação, notas que pedem resolução. Então, toda essa estrutura, né, da escala, né, das suas notas, digamos as funções, né, vamos chamar de funções das notas, na harmonia tradicional, temos que respeitar, tá? Temos que levar tudo isso em consideração. Bom, então esclarecendo também que a música ela tem 2 períodos, né? Tem a parte onde o que chamamos de harmonia tonal, que geralmente engloba essa parte da harmonia tradicional.
E temos a outra fase, né, um outro período chamado de harmonia atonal, que é onde se compõe não só levando em consideração os campos harmônicos, mas sim atonalmente, né? Ou seja, fora do sistema tonal, tá? Na música atonal, geralmente os músicos criam as suas escalas, criam os seus acordes, tá? E as conduções, né? As conduções das notas, elas são basicamente o que chamamos de contraponto livre, tá? Ela não segue uma regra rígida, como na harmonia tradicional, tá? Então, para se trabalhar com harmonia tradicional, tem que saber ler partitura, tem que conhecer todas as regras, né, teóricas, conhecer rítmica, saber toda a dinâmica, tá? Porque você só consegue fazer música tradicional escrita na partitura. Então, muito diferente da harmonia funcional, tá? O que vamos falar na próxima aula. Então, resumindo, a harmonia tradicional, o período do contraponto e um período também né, de campos harmônicos, né, onde os campos harmônicos foram desenvolvidos. Só se consegue trabalhar com a harmonia tradicional com música escrita na partitura, em função das conduções, né, das vozes que os músicos têm que fazer, tá? Então é um período basicamente de música tonal, onde as tonalidades elas predominam, só se faz músicas através das tonalidades, né, maiores e menores. Bom, então quando se deve aprender harmonia tradicional? Se você quiser ser um compositor, né, um arranjador, se você quer fazer trilha para cinema, trabalhar com orquestração, tá? Se você quer trabalhar com todo o processo de criação musical, né, de composição, tá? Então aí tem que se aprender realmente a harmonia tradicional, é indispensável, né? Porque essas regras fundamentais, elas vão te dar uma base muito sólida. Então nesses casos se recomenda, né? Se recomenda não, é necessário mesmo fazer harmonia tradicional. E para isso, lógico, né, já dá para perceber que você vai ter que aprender teoria musical, ter uma boa leitura, saber ler música em todas as claves, dominar rítmica, ornamentações, dinâmica, tá? É um estudo muito completo que tem que se aprender para poder fazer esses trabalhos que eu mencionei, tá certo? Bom, e onde se aprende, né, esse tipo de harmonia? Bom, geralmente nas faculdades de música, tá? Voltadas para a composição. Bom, e em conservatórios de música, tá? Porque o conservatório, ele geralmente tem uma forma tradicional, né, de se ensinar música, tá? Também pode encontrar, né, esses cursos livres, né, de composição, né? Geralmente são cursos mais, digamos, econômicos, mais rápidos, né? Um curso que leva em consideração toda essas informações, né, de leitura de partitura, todas essas regras de condução de vozes e contraponto, leva muito tempo, né? Tem que ter uma dedicação basicamente integral para isso, tá? Bom, então pode até surgir uma dúvida, né? Então quer dizer que eu não vou aprender harmonia, né, se não for dessa maneira, né, tradicionalmente? Não, para isso que existe a harmonia funcional, tá? É uma outra visão, uma outra maneira de se enxergar a harmonia, tá? Ela geralmente vai trabalhar com esses blocos que eu falei, né? Com os acordes, né? Utilizamos a cifragem e etc, tá? Mas aí eu vou tratar na próxima aula mais detalhadamente, né? Então vamos deixar para a próxima aula, tá? Para não confundir também e não misturar os assuntos. Bom, então é isso. Chegamos ao final de nossa aula e na próxima aula falarei sobre a harmonia funcional. Então, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.